Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para batermos um papo sobre como a acupuntura pode ser interessante no tratamento das emoções. Vamos lá? Vamos começar? Lembrando que estão oficialmente abertas as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional com um mega desconto e você não pode perder. Vai lá no link da minha bio ou no direct do Instagram, me pede o link lá que eu te mando para você entrar para essa turma, e quem entrar para essa turma terá acesso à imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional, a gravação dela, né, que aconteceu em julho do ano passado. Foi uma imersão incrível e quem entrar para essa turma terá a imersão como bônus. Show? Vamos lá? Hoje eu vou conversar com a Cris e vamos bater um papo aqui interessantíssimo, fazer o convite aqui para ela. Vamos fazer o convite aqui para ela. Então, abertas as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0. Só aguardar ela entrar aqui para a gente bater um papo. Show de bola? Então, quem aí está realmente comprometido e quer entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional, essa é a hora. Última turma desse ano. Agora você vai poder entrar e ter todo o conteúdo capaz de transformar os seus resultados com a acupuntura. Vou mandar o convite para a Cris aqui. Convite enviado, Cris. Só aceitar aí para nós dividirmos a tela. Guardando a Cris aqui, aceitar o convite. Flaviana, Cíntia, Regina, John, Célia, sejam todos muito bem-vindos, tá? Não chegou o convite? Deixa eu mandar de novo, então. Enviado novamente. Aí. Agora chegou, só que a câmera tá virada ao contrário. Perfeito. Aí. Tudo de vídeo. Bom dia, Cris. Bom Que maravilha, dia. que satisfação Bom ter você dia. aqui. Seja muito Obrigada, bem-vinda, tá? De antemão, eu já agradeço você ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Eu que Vai agradeço. ser um bate-papo incrível. Obrigado mesmo por ter aceito. E de antemão, já começa se apresentando aí para nós. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre sua formação, com o que você trabalha. Então, minha formação, eu sou médica de formação, sou especialista em terapia intensiva e depois da pandemia eu fiquei bastante exaurida, acho que dá para imaginar, né, o que foi. E aí eu resolvi partir para acupuntura, que foi assim uma coisa totalmente nova na minha vida, totalmente maravilhosa, acho que salvou minha vida. Legal. E aí você começou a pós-graduação em acupuntura depois da pandemia. Isso foi depois da pandemia. Legal. E aí você me encontra na internet falando sobre acupuntura na inteligência emocional. O que passou na sua cabeça nesse primeiro momento? Então, assim, eu sempre fez muito sentido para mim, assim, que as doenças começam num outro nível, né? Assim, não é no nível físico, né? Sempre pensei assim que fosse mental, emocional, algo assim. E aí fez muito sentido. Eu comecei a acompanhar o Café com Acupuntura, assistir as discussões de caso, que são excelentes, não perco um. E aí, assim, começou a fazer muito sentido para mim. Só que eu fiquei pensando assim, puxa vida, será que é real isso? Será que existe isso mesmo? Será que não é balela para vender curso? É assim mesmo.
conversei com um, conversei com outro, até que eu cheguei no professor Vander e perguntei para ele, eu falei, escuta, professor, vale a pena uma pessoa que o senhor conhece? Ele falou, Cris, vai de olho fechado. O Renner é top 5 melhores pessoas. Falei, bom, então vamos. E aí comprei o curso online primeiro, né? Que já foi um divisor de águas para mim, assim. Primeiro testei em mim, comecei fazendo os familiares, né? Aquela coisa. Mas assim, aí comecei fazendo os meus pacientes e foi assim maravilhoso. Eu tenho resultados incríveis, surpreendentes, assim, grandes dores com alteração funcional já, que nada mais resolvia. Pacientes que estavam indo já com anestesista fazer bloqueio, e sem resultado, sempre com a dor presente, e assim, 2, 3 sessões de sensibilização dos elementos, né? Foi assim, passa rapidamente as dores. Tenho pacientes assim que já tiveram verdadeiras regressões durante a aplicação das agulhas. E aí eu fiz o curso presencial em São Paulo, que foi maravilhoso, foi assim, nossa, fantástico. Eu amei de paixão. Aí a gente sente na pele, com a energia do grupo, que fica mais forte ainda, né? Mais Assim, foi intenso. muito mais intenso, assim, foi maravilhoso. Legal, Cris. E aí você começou fazendo em você e você percebeu a diferença na Cris antes e depois das dessensibilizações? Totalmente, totalmente diferente, assim. Comecei a ter mais autoconhecimento, consegui perceber muitas coisas em mim que eu não conseguia perceber antes. As coisas vão vindo, assim, lentamente pra gente, né? Em forma de sonho também, vários sonhos que elucidativos, né? E aí, sim, faz muita diferença na minha vida, faz. Legal. E aí você leva isso para os seus pacientes, então, e tem resultados, inclusive, nas dores. Algum que te chamou Sim. muita atenção que você falava assim, não, eu não imaginaria que a acupuntura pudesse chegar nesse nível? Eu tive uma paciente que teve uma regressão mesmo. Ela regressou aos 4 anos de idade, numa situação super complexa. Não sei se eu posso contar aqui, então. Mas assim, ela teve uma regressão durante a sessão. Foi Legal. muito impressionante, assim, muito impressionante. E aí ela saiu da sessão, assim, da pesada e tal. Confiei no processo que era parte do processo de limpeza emocional dela, né? Uhum. E dito e feito, assim, foi uma exacerbação, né? Um aumento da angústia. Durou 24 horas. Legal. E depois ela ficou muito melhor e conseguiu repensar várias coisas da vida dela que eram relacionadas a esse processo, né? E assim, muito impressionante, assim. Ela é uma paciente que tem sequela de um atropelamento, mas ela ficou muito melhor, assim. Teve sessão, assim, essa sessão especificamente não, mas na seguinte ela chegou de muleta, foi embora carregando a muleta como se fosse uma bolsa. Então, assim, Interessante, né? muito E foi com legal. gestacional. Foi com gestacional e depois foi com o elemento dela, né, que é o elemento água. Legal. É interessante isso, né? A gente parar para analisar casos dessa magnitude, né? A Sim, sim, pessoa tem uma reverberação, né? E quando a gente fala de reverberação, como a gente explica, eu acho que a maior dificuldade nossa que realmente é conseguir explicar o que é realmente a acupuntura na inteligência emocional. Porque por tudo que você fala, por tudo que a gente fala, é difícil a pessoa sim, conseguir entender depois que ela vivencia, né? Antes dela vivenciar, lógico. E assim, são coisas que surpreendem muito. Então, muitas vezes eu falo sobre reverberações, né? Que limpeza emocional pode trazer essas reverberações. As pessoas ficam receosas. Né? Nossa, mas eu vou fazer, meu paciente vai piorar. É uma piora, mas não é uma piora insuportável. É tudo exato. dentro de um processo, mas essa reverberação ela vem para trazer um autoconhecimento, né? Isso, É nítido que quando nós temos uma reverberação, o nível de autoconhecimento que isso nos proporciona. isso, E aí depois a paciente tem, né, um processo de reverberação mais ou menos de 24 horas, é mais ou menos isso, geralmente não passa disso, raras vezes a gente tem paciente que fica um pouco mais de 24 horas, sim, mas depois ela tem um resultado surpreendente.
Então, as Sim, questões emocionais, elas estão muito inerentes, né, no nosso meio, no nosso dia a dia, muito mais que a gente possa imaginar, né? Então, sem uma dúvida. paciente nesse nível acessa uma regressão, consegue perceber alguns fatores e depois tem um salto, né, de evolução no tratamento, né? Isso. E é interessante a fala de ela chega carregando as muletas, chega com as É, muletas e sai carregando como uma bolsa, né? E, carregando e assim isso às lateral, vezes é assim. tão automático que às vezes o É, paciente nem percebe, né? Aí é, você fala, você não vai usar a muleta? Nossa, é mesmo, né? é. Ela ia esquecendo a muleta no consultório. Eu falei, a muleta? Ela, eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Legal, Cris. E, assim, são resultados que, será que se a gente tivesse tratado em outras vias, sem ter chegado a fundo nas emoções, será que teria chegado no nível desse, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quando a gente faz na gente, a gente sente claramente, assim, claramente. Vem imagens na cabeça, vem várias coisas assim na hora, que você sente claramente que algo está acontecendo, provocado pela sessão de acupuntura, pelo que você tá, pelas agulhas ali. É muito É, incrível, é realmente. É interessante. muito forte. Isso é incrível porque quando a gente vai fazendo as dessensibilizações, né? Então, pelo menos quando eu fiz em mim, a sensação era a seguinte: eu estou estudando, então o que está acontecendo é porque eu estou estudando sobre essas emoções, então eu sei que isso vai acontecer, né? Sim, Mas aí você começa a fazer dessensibilização gestacional, é uma sensação. Aí você faz dessensibilização da água, muda a sensação. exato. Então, como Completamente isso, né? diferente, exato. É Aí você completamente vai fazer diferente. Cada elemento que você faz, você tem uma sensação completamente diferente. exatamente. E aí, isso é um autoconhecimento incrível, porque a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não percebia, né? Sim, sim, sem dúvida. E começa a perceber, inclusive, coisas que você não. Incômodos que você tinha que você não sabia por quê, sabe? Você não conseguia nominar. Exato. Você passa a conseguir nominar, passa a entender o que está acontecendo. Você passa a semana inteira naquela autoanálise, naquela, sabe? Assim, o que está acontecendo, sabe? É muito bacana mesmo. Incrível. E Porque o nosso organismo, tudo assim. ele É, fala o tempo inteiro, né? sim, É, sim, é uma máquina muito. é, ele te dá sinais o tempo inteiro e a gente muitas vezes, né? 99% não consegue ver. Então, sim, quando a gente tem esse auto-percepção, que a gente consegue analisar esses pontos aí, é muito interessante. Acho que isso é o que mais me chama atenção em fazer a acupuntura, né? O nível de autoconhecimento. Esse final de semana eu estava em Palmas, dando aula para uma nova turma de pós-graduação. Está começando agora, foi a segunda aula deles. Aí eu comentando com eles, né? Pessoal, vocês vão perceber um nível de autoconhecimento durante o processo de acupuntura que você só vai perceber lá na frente. Né? Então, muitos sim. alunos, professor, mas nem era para eu estar aqui. Mas Hum, eu esperei essa pós-graduação 2 anos e não era para eu estar aqui. Eu estava viajando, passagem tudo compra, eu antecipei passagem para estar aqui. Por que será, né, que chegou até lá? Tem um motivo, tem um não é à momento, né? toa. Um momento Sem de dúvida. transformação. É igual a imersão presencial, né? A imersão presencial também tem muito disso. Todas as imersões presenciais tem alunos que vão e tem alunos que não conseguem ir, né? Sim, Que queriam muito estar ali, que fizeram um sim, esforço danado para estar ali, mas acaba que não consegue porque às vezes não é o momento. Então, é um processo de transformação mesmo. sim. E sabe uma coisa, assim, eu fiz terapia olha, 15, não, 22 anos eu fiz terapia. Já tomei remédio antidepressivo, numa época difícil, assim, de muito estudo, eu estava em burnout. É, já usei várias linhas, assim, né, de terapia. Nada se compara a isso. Nada. Que legal. Muito legal. E o mais interessante na acupuntura é justamente isso, né? Porque a medicação tem a sua via e nada de errado com isso, ela é necessária, né? Eu acho que é uma das coisas que eu bato sempre na tecla que muitas vezes, né, vai ser necessário, muitas vezes nós vamos ter que encaminhar o nosso paciente para o médico psiquiatra, Sim, para o psicólogo. A acupuntura na inteligência emocional não exclui as outras técnicas. exato. Então, É muitas vezes o paciente complementar.
chega pra gente sem esse tipo de tratamento, a gente precisa encaminhar. É uma via, a psicologia é outra via, a psicanálise, né? Sim. Todas as terapias têm a sua via. Mas a Uhum. acupuntura que me chama a atenção é justamente isso, porque às vezes você não precisa falar pro seu paciente o que você está fazendo, né? É, É um é. processo de Eu não autoconhecimento falo. mesmo. Exato. A gente não fala, né, geralmente. Então, assim, o mais legal é ver acontecendo sem você chamar atenção para isso. Então, assim, não pode falar que é indução, que é algo assim. Não, é uma coisa que acontece naturalmente na pessoa. É muito bacana, Exatamente. muito bacana. Assim, Legal. imagina quem faz tudo isso, né? Quem faz a terapia, mas, né, a acupuntura é muito bacana. Acho que, assim, dá um boom, um salto de desenvolvimento no ser humano. Isso é Exatamente. muito interessante, nossa. Ó, a Cláudia tá perguntando onde pode encontrar profissionais com essa técnica em São Paulo. A Cris é de São Paulo, na verdade é São José São dos Campos? José dos Campos, isso. São São José José dos dos Campos. Campos. Fica 1 hora Ah, de São Paulo. 1 hora. Então vale a pena. Marca uma sessão com a Cris. Vale a pena passar por essas dessensibilizações nesse processo de autoconhecimento, tá, Cláudia? É, e muito desse processo, né, Cris, acontece de forma, às vezes, espontânea, né? Então, às vezes, Sim, o paciente chega para a gente com uma dor, no sim, processo de avaliação fica evidente uma emoção, nós tratamos essa emoção e o paciente acaba gerando esse nível de autoconhecimento, né? E depois ele sim. traz essas questões. E quando a gente associa, tem até uma aluna, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que ela é psicóloga. E Aham. ela tem uma clínica de psicologia, ela e outras psicólogas, né, de psicanálise. Então, ela, gente, isso aqui é incrível para a gente Sem trabalhar dúvida. em conjunto. Sim, Então, eles montaram uma linha de tratamento que o paciente vai para a psicóloga, vai para a psicanálise, então cada um vai na sua área, e ela pegou a parte da acupuntura para ela. que Então, legal. ela faz as dessensibilizações e o paciente vai para a psicanálise. E aí, as próprias profissionais lá começou a conversar entre elas, né? Nossa, mas aqueles pacientes que não estavam Bem evoluindo sereno. começou a evoluir demais. O que aconteceu? Aí ela, não, é porque eu entrei para um curso de acupuntura na inteligência emocional e estou fazendo e estou encaminhando para vocês, os pacientes. Uhum. Nossa, mas parece que eles chegam com uma percepção maior do problema, então facilita para a gente aqui até no processo, né, do tratamento em si. Então, Sim, achei muito interessante. que legal. Pois Isso deve é, ser muito bacana. legal. E, Cris, e hoje você trabalha só com acupuntura? Você está no Não, ainda não. hospital ainda, né? Estou no hospital ainda. Mas eu atendo pessoas o dia inteiro. Assim, qualquer dorzinha, qualquer coisinha do meu lado, olha, tem umas agulhinhas para isso. Então, Legal. assim, é raro o dia que eu não atendo alguém em acupuntura. É muito raro, sim. E aí tem os dias de consultório. Eu tenho 2 dias da semana que eu só faço consultório. Muito legal. Legal. Bom É. demais. Cris, e você vem da formação de acupuntura e você entra para o curso de acupuntura na inteligência emocional. O que mais te chamou a atenção na sua evolução profissional depois do curso de acupuntura na inteligência emocional? Te deu mais segurança para tratar as questões emocionais, diagnóstico, ter uma visão mais ampla do paciente? O que você acha que você percebeu assim que foi determinante profissionalmente dentro da acupuntura depois do curso? Olha, assim, segurança, óbvio, né? Assim, você sente que você está tratando na raiz do problema, né? Uhum. Está tratando a coisa mais importante para você resolver, né? Você não está apagando fogo só do sintoma. Isso é uma coisa, né, fantástica. É uma ferramenta incrível, né? Então, assim, com certeza, mais segurança, mais assertividade, eu acho, sabe? É muito bacana a gente tratar não só o sintoma. Isso é uma coisa que preocupa muito, porque na medicina tradicional a gente trata muitas vezes só o sintoma, Uhum. né? Então, muitas vezes não, acho que 100%. Eu que estou na terapia intensiva, assim, o gostoso é tratar alguém antes de ficar naquele estado terrível, Exato. crítico da UTI, né? Então, assim, depois da inteligência emocional, o mais bacana é ir na raiz do problema mesmo. Exato. Isso é que é. E não tem uma vez que eu trato alguém que eu não faça uma dessensibilização. Toda vez, assim. A gente fica viciado, né?
Total, total. Você consegue perceber, ó, acho que o problema está ali e a pessoa está tá tendo complicações em outro elemento, às vezes, né? Às vezes não está exatamente escarrado, né? Muito bacana. É um processo incrível, assim. Legal. Uma das questões que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar acupuntura realmente foi essa questão, né? Hum. Porque, beleza, o paciente chegou com a cefaleia, chegou com a dor de ombro, chegou com a tendinite, qualquer patologia, né? Ela Não, beleza, fica desse ótimo. débito. Se você pegar qualquer atlas de acupuntura, você abre ali, você pega os pontos melhor para aquelas indicação, né? E isso me deixava um pouco incomodado, né? Porque, não, Sim. se eu for tratar somente isso, após graduação, ela se torna bem escassa, né? Uhum. Porque hoje ainda tem aplicativos que você joga lá, dor de cabeça. Aparece todos os pontos que tratam dor de cabeça. Então você pode selecionar ali os melhores, né? Mas Então fica... ninguém quer ser um agulhador, né? Assim, eu acho que Exatamente. o legal é isso. Você não é um agulhador, assim. A gente tirar sintoma, fácil. Dipirona tira. Diferente de Uma agulha, craniopuntura de Yamamoto, né? via na hora. Assim, então assim, a gente precisa tratar a origem mesmo do problema, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Você está realmente mudando o ser humano, né? Você está contribuindo para uma melhora do ser humano, para uma evolução daquela pessoa. Isso não tem Exatamente. preço. É muito E a maravilhoso, percepção, né? né? A percepção de a gente A conseguir dor de olhar para o cabeça é só a paciente. ponta do iceberg, né? Exato. Você conseguir olhar para o paciente com outro olhar, né? Você falar assim, não, Sim, o que eu tô vendo, o que ele está sentindo é só a ponta do iceberg, mas por a ponta do trás, iceberg. olha a quantidade de desequilíbrios energéticos, de desequilíbrios emocionais que estão associados, gerando esse quadro, né? Então, quando a gente Exato. consegue chegar lá na raiz do problema, é incrível mesmo na nossa avaliação, né? Você vê que Claro, realmente tudo aquilo faz sentido. claro, claro. Maravilha. Show demais, Cris. Nossa, que bate-papo incrível. Eu ficaria o dia todo aqui conversando com você. Mas sei que você tem uma agenda a cumprir aí também. De antemão, já agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade por Eu bater que esse papo. agradeço, professor. Acho que isso aqui vale muito a pena para a gente mostrar para as pessoas também, né, o quanto a acupuntura ela não é só tratamento de dor, Exato. né? Ainda difunde-se muito a técnica como o tratamento de dor, mas com a acupuntura a gente consegue ir muito mais longe. Então, Sim. se a gente conseguir mostrar isso para mais um paciente, para mais um aluno, para mudar essa visão, eu acho que nós temos muito a ganhar com isso, né? E Sem nós dúvida. somos todos os profissionais da acupuntura, da área da saúde, né? O que a gente puder fazer para levar um acalento, uma qualidade de vida, um bem-estar, uma mudança no padrão de dor, uma mudança no padrão emocional do paciente, né? Essa autopercepção, acho que isso vale muito mais do que qualquer preço de sessão. Não tem preço que você possa colocar na sessão que o paciente sai e fala, nossa, isso aqui mudou a minha vida, isso aqui me Sem deu dúvida, outro olhar, né? sem dúvida. Eu tive pacientes, assim, eu tive uma formação muito boa, né? No CTN, assim, foi uma formação espetacular. Mas, assim, tratar a inteligência emocional foi uma coisa, um divisor de águas. Você consegue contribuir para a evolução do ser humano. Não tem preço. Exato. E ver esse processo evolutivo, ele é fantástico, né? Sim. Você acompanhar a evolução do paciente ali, isso não tem preço. Maravilha, Cris. Muito obrigado mesmo. Que Eu que bate-papo agradeço. incrível. Eu amo demais isso aqui. Tá? Obrigado por essa disponibilidade. Conte comigo sempre. Tá? Eu sempre falo, o curso de acupuntura na inteligência emocional não acaba no último vídeo. Sim. Nós estamos juntos para sempre. E sempre que tiver um caso ou outro aí interessante com resultados fantásticos novamente, me manda. Já está super convidada para voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais. Combinado. Acho que essa união entre os profissionais é o que faz a diferença, Sem que vai fazer a diferença na dúvida. acupuntura. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris. Obrigado de coração mesmo. Sinta-se abraçada aí e nos encontramos em breve. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Cris. Que bate-papo incrível. Se você é de São Paulo, né, em especial São José dos Campos ali, a Cris faz atendimentos
Tá? Esse é o arroba dela, tá abaixo do meu nome ali. Vai ficar salvo aqui no Instagram também. Vou deixar o arroba dela marcado lá. Marca uma sessão com ela, vai lá. Experimenta o que a acupuntura na inteligência emocional pode fazer. E se você é profissional de acupuntura ou estudante de acupuntura e quer aprender mais um pouquinho sobre acupuntura na inteligência emocional, as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0 estão com as inscrições abertas por pouco tempo. Então vai lá no link da minha bio ou me chame no direct que eu passo mais informações para vocês. Então, até mais, pessoal. Obrigadão, É, Cris. Um excelente início de semana e qualquer coisa, tamo junto. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,